Estudo bíblico sobre missões. Temos aqui como tema o sacrifício perfeito. O sacrifício agradável a Deus. Temos aqui como base no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 2, que diz assim: E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Jesus se entregou em sacrifício a Deus. Algo agradável, subiu nas narinas de Deus um cheiro suave do sacrifício que Jesus fez. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado, porque Jesus é justo, porque Jesus é santo, porque Jesus é perfeito, porque Jesus é puro, porque Jesus é o próprio Deus. E ele entregou a sua vida em favor do ser humano. Porque quando Adão ele pecou, ele se tornou escravo do seu próprio pecado. Ele não tinha mais como voltar atrás e ser liberto. Porque o homem, ele perdeu a comunhão com o céu. Deus dissera para Adão que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Adão e Eva cederam à tentação, Eva comeu e deu a Adão, e Adão também comeu. E isto para Deus foi uma ofensa. Isto para Deus foi uma desobediência. Desobediência ao Rei da Glória. Desobediência à autoridade suprema, ao Deus maior, ao soberano, ao Todo-Poderoso. Ele não aceita desobediência. Ele determinou, ele deu uma ordem que houvesse luminares para governar o dia e outro para governar a noite. Até hoje, nós vemos o sol e a lua obedecendo. Nós vemos as estrelas. Deus disse: haja seres vivos no meio das águas. Até hoje nós vemos os seres vivos no meio das águas. Por quê? A ordem de Deus é para ser cumprida. E todo aquele que não cumprir a sua ordem, foi o que Deus disse para Adão: se você comer, certamente você morrerá. Nada pode estar fora do controle de Deus. O que estiver fora do controle de Deus não tem vida. Deus é a fonte da vida. Deus é a luz do mundo. Sem a vontade de Deus, não existe felicidade, não existe paz, não existe bênção, não existe segurança, não existe felicidade. Tudo é ilusão. E como Adão, ele desobedeceu a ordem de Deus, ele agora ficou excluído. Ele foi expulso do jardim onde Deus havia colocado ele e Eva. Não tinha mais acesso. Agora, o que Deus exigia para que o homem fosse resgatado era um sacrifício perfeito. Um sacrifício sem mácula, sem defeito. E Adão não tinha mais condições, nem Eva, de oferecer a Deus um sacrifício perfeito. Porque ele perdeu a perfeição. Antes do pecado, a Bíblia nos relata, no livro de Gênesis 3, versículo 8 ao 10, que Deus, todos os dias, na viração do dia, ia falar com Adão, conversava com Adão, orientava Adão, ensinava Adão, conscientizava Adão, mas Adão, consciente que não poderia comer daquele fruto que Deus dissera que não comesse, ele comeu consciente, ele não era inocente. E por esta razão, a ira de Deus se acendeu e Deus o expulsou do jardim, tratou ele como um rebelde,
um insubmisso. E Deus determinou-lhe que do pó ele veio e para o pó ele voltaria. Então, sem a vontade de Deus não tem vida. Quando Jesus entregou a sua alma ao Pai, o seu espírito a Deus, a Bíblia diz que houve trevas, houve terremoto, tudo estava sem vida, porque o dono da vida deu a sua vida, ele morreu. Então, tudo ali começou a se deteriorar. A escuridão tomou conta da terra. O sol escureceu. Então, onde nós queremos chegar? Que sem a vontade de Deus não tem vida. Sem a vontade de Deus não existe prosperidade. Sem a vontade de Deus não existe família. Sem a vontade de Deus não existe liberdade. O resto é tudo escravidão. E por esta razão, para que o homem não permanecesse perdido, condenado, rejeitado, Deus planejou mandar o seu próprio filho para resgatar o homem desta situação miserável, pecaminosa, condenável. A Bíblia diz que por Adão entrou o pecado no mundo. E através do pecado entrou a morte. Romanos 5, versículo 12 diz isto. E no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Adão pecou e trouxe para a raça humana o pecado, a natureza pecaminosa. O que significa? A rebelião contra Deus. A Bíblia diz que como consequência do pecado de Adão, ele perdeu a paz com Eva, ele perdeu o direito de morar no jardim, ele perdeu o direito de viver, foi condenado à morte, e daí a terra se tornou maldita. Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado. Quer dizer, a terra foi feita para o homem, mas o homem rebelado contra Deus não é abençoado e não é bendito. Tudo se tornou maldito, tudo se tornou condenável. E daí, Deus disse que a terra se tornaria maldita, mas para tirar o homem desta maldição, precisava um sacrifício perfeito. E nenhum homem tinha condições de oferecer este sacrifício. A Bíblia diz, no livro de Romanos 3, versículo 10, que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo, um perfeito, não tinha nenhum. Precisou mandar do céu, tomar forma humana como prova de amor, para resgatar o homem do seu pecado. No livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz que todo aquele que morrer na cruz era maldito. Como o homem estava maldito, Jesus, ele assumiu a culpa do homem. Morrendo na cruz, se tornou maldito, ele assumiu a culpa da humanidade sobre ele. E só Jesus tinha condições de oferecer este sacrifício como cheiro suave para resgatar o homem do seu pecado, da sua condenação. E Jesus não mediu sacrifícios. Jesus não olhou para o que ele iria passar. Ele tinha que deixar a glória lá no céu, vir a este mundo, tomar forma humana e sofrer pelo pecador. Mas ele, com amor, ele veio e se sacrificou, se ofereceu, aceitou a ira de Deus sobre si. Jesus pagou um alto preço, mas ele nos resgatou. Nós observamos que quando Jesus morreu na cruz, ele estava pendurado na cruz, tinha mais duas cruzes. Dois malfeitores, um à sua esquerda e o outro à sua direita. Isto significa que morrer na cruz, muitos morreram. Muitos foram cravados com pregos na cruz. Muitos foram chicoteados. Muitos foram mortos. Mas nenhum sacrifício deste Deus se agradou. Por quê? O homem, ele morria por culpa do seu pecado. Ele era condenado à cruz
Porque ele era um malfeitor, ele era um bandido, ele era um delinquente, ele era um desobediente às leis que foram criadas. Então, o mal, o errado, tinha que morrer na cruz, tinha que ser chicoteado. Mas o homem, por mais que ele sofresse, jamais seria agradável a Deus. Tinha culpa, estava condenado. Morrer na cruz, qualquer um poderia morrer. Muitos morreram na cruz. Muitos sofreram pelo Evangelho. Muitos foram chicoteados, foram apedrejados, como Estevão, como Paulo foi apedrejado. A história conta que Paulo foi decapitado, arrancaram a cabeça dele. A Bíblia conta que Tiago foi morto ao fio da espada. A Bíblia conta no livro de Hebreus, capítulo 11, que muitos foram cerrados ao meio. Muitos, como eram agradáveis a Deus e não aceitavam a idolatria, não aceitavam adorar a ídolos, não procuravam sair da vontade da palavra de Deus, eles foram devorados por leões, foram queimados vivos, foram chicoteados em praças públicas, foram cravados por madeira, foram torturados de várias formas. Mas nenhum sacrifício desse, mesmo de cristão, mesmo dos discípulos que foram martirizados, não agradou a Deus, porque todos eram pecadores. Adão pecou, Caim pecou, Abraão pecou, Noé pecou, Jacó pecou, Moisés pecou, enfim, todos pecaram. Depois do pecado de Adão, a raça humana ficou condenada, ficou escravizada, ficou dominada pelo pecado. E não tinha condições de se livrar desta maldição. Mas Jesus, ele veio. No livro de 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz que Jesus veio desfazer as obras do diabo. Jesus veio e desfez. No livro de João, capítulo 1, versículo 12, no capítulo de João, capítulo 1, versículo 29, João disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus poderia tirar o pecado do ser humano. Então, mesmo com o sofrimento de muitos, que muitos sofreram, os cristãos primitivos foram perseguidos, foram odiados, foram mortos, mas somente o sacrifício de Cristo na cruz, aquelas chicotadas que ele levou, ser cuspido no rosto, ser varado por uma lança, ser coroado com uma coroa de espinho, este sacrifício, este sofrimento foi agradável a Deus, porque não tinha pecado. Jesus não tinha pecado. Jesus era puro, Jesus era santo, Jesus era perfeito. O único que cumpriu a lei de Deus foi Jesus. Ninguém cumpriu a lei de Deus, todos pecaram. Então Jesus, ele sendo perfeito, Deus aceitou o sacrifício que ele fez. Muitos poderiam sofrer como Jesus sofreu, até mais do que Jesus sofreu. Mas não era perfeito. O único sacrifício que agradou aos olhos de Deus foi o sacrifício de Cristo. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 10, versículo 12, para ver o que diz aqui a Bíblia. Diz assim: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. O único que ofereceu um sacrifício agradável a Deus. Ele subiu ao céu, está à direita de Deus, intercedendo pela humanidade. Por esta razão,
o homem pode se voltar a Deus, pode ser liberto do pecado, pode ser aceito por Deus através de Cristo. Deus vê o homem santificado, obediente, perfeito, transformado, regenerado. Só Jesus ele pode resgatar o homem das garras do pecado e das garras dos demônios, da garra de Satanás. Só Jesus. Muitos às vezes pecam, muitas das vezes entristece alguém, decepciona alguém. E aqui na terra existe uma lei, existe a lei da Constituinte, que condena as pessoas. Existem pessoas que eles agem, fazem justiça com as suas próprias mãos. Existem pessoas que, por ser traído, por ter sido enganado, por ter sido prejudicado, por ter sido ferido, ele faz com que o seu ofensor pague com a própria vida. Alguém tira a vida de alguém como castigo pelo que ele fez, porque não foi agradável a alguém. Alguém não aceita sacrifício, não aceita perdoar. O homem em si, ele herdou uma natureza má. Ele se tornou vingativo, ele se tornou com o coração cheio de ódio, cheio de maldade, maquina o mal, prejudica pessoas inocentes, como vingança, como maldade, como sua natureza pecaminosa. E esta natureza pecaminosa, só Jesus ele pode libertar o homem deste mal. E Deus não aceita o castigo que a terra exige, que as leis dos homens exigem para os transgressores da lei. As penitenciárias estão lotadas. Aqui na terra, se cometer um crime, tem anos de prisão, tem fiança para ser paga. Algum sacrifício tem que ser feito pela transgressão, pelo erro, por não obedecer à lei dos homens. Aí alguém passa alguns anos na penitenciária e é liberto e está pago a sua dívida diante da lei. Mas diante de Deus não funciona. Prisão não funciona, surra não funciona, fiança não funciona. Arrependimento de um tal pecado e dizer para Deus que não vai fazer mais, não funciona. Sem aceitar o sacrifício de Cristo. Todos pecaram, todos entristecem a Deus, mas para ser aceito por Deus, o homem precisa se esconder em Cristo, se refugiar em Cristo para poder ele ser aceito por Deus, porque o homem pode se arrepender como ele se arrepender, o mais profundo arrependimento, ele ainda continua condenado, porque o arrependimento dele não agrada como sacrifício a Deus, somente com Cristo, o único que fez o sacrifício perfeito e agradável a Deus e subiu nas narinas de Deus como cheiro suave, o sacrifício de um justo. Por um homem entrou o pecado no mundo, mas por Jesus veio a graça. O pecado destruiu muitas vidas por causa de um pecador, Adão, mas por causa de Cristo, o sacrifício de Cristo. A graça que veio, quer dizer, graça é o quê? Favor imerecido, bondade para quem não merece, perdão para quem não merece. Se chama a graça de Deus. Ela superabundou. Onde o pecado produziu, a graça triplicou, multiplicou, não tem comparação às vezes que a graça superou ao pecado. Se o pecado entristeceu a Deus, e Deus condenou toda a humanidade através de Cristo, do sacrifício de Cristo, ele aceita o homem diante da sua presença. Qualquer um que o aceitar como Salvador, este tem acesso a Deus, mas precisa aceitar a Jesus como Salvador do dia da ira de Deus. O homem está condenado, o homem está morrendo, o homem está em direção ao juízo de Deus. Cada pecado que foi cometido será julgado por Deus.
Mas se o homem aceitar a Jesus, o sacrifício de Cristo limpa a culpa do homem e deixa ele agradável diante de Deus. Mas arrependimento sem aceitar a Jesus não é aceito por Deus. Alguém pode ter matado alguém e se arrependeu, ter confessado o seu crime, ter tirado a penitenciária, mas ele pode ter se consertado diante da lei humana. Mas diante da lei de Deus, nada faz com que o homem seja aceito por Deus. Sem Cristo, Deus não aceita. O único que pode oferecer o sacrifício que pôde e que ofereceu foi Jesus em favor da humanidade. E quem não o aceitar, Jesus falou em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê na mensagem do evangelho será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Não tem salvação. Somente através do sacrifício de Cristo é que pode o homem ser aceito por Deus. Se você se acha que é um pecador, que tem entristecido a Deus, talvez tenha feito coisas que transgrediu a lei dos homens também, talvez esteja numa penitenciária, talvez esteja foragido da justiça, talvez esteja até arrependido ou mostrando arrependimento sincero. Você precisa aceitar a Jesus, porque se você descer a sepultura sem aceitar a Jesus, diante de Deus, você está condenado. Nós estaríamos condenados se não crêssemos no sacrifício de Cristo. Alguém pode pensar, não precisa ser cristão, mas precisa ser cristão. Precisa aprender com Cristo, precisa aprender com o perfeito, com um exemplo único de perfeição e de ser agradável a Deus. Só Jesus é agradável. Então, Jesus ele veio para nos ensinar. Jesus ele veio para nos mostrar a vontade de Deus. Jesus ele veio para dar exemplo. Jesus é exemplo em tudo. Às vezes alguém se decepciona com o pastor, se decepciona com o irmão, se decepciona com o pai, com a mãe, se decepciona com as autoridades, se decepciona com pessoas que se dizem serem boas, mas não são, pessoas que dizem que amam, mas mesmo amando eles machucam, eles traem. Agora, se olhar para Jesus, Jesus ele ama de verdade. Jesus ele não decepciona. Jesus não é injusto. Jesus não falha. Se você olhar para o homem, você não vai chegar até Deus. Mas se você olhar para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você tem acesso à presença de Deus. Adão perdeu a presença porque pecou, mas Jesus veio para resgatar o homem perdido, para apresentar diante de Deus. Você precisa aceitar a Jesus enquanto há tempo. Jesus está voltando. Ele prometeu voltar para vir buscar um povo fiel, um povo que lhe agrada, um povo que foi regenerado. O único povo que pode entrar no céu, pelo que a Bíblia diz, não julgando com a mente humana, mas dizendo pelo que a Bíblia diz. O único povo que pode ter acesso a Deus e pode morar no céu é aquele que aceitou a Jesus e foi apresentado diante de Deus com Cristo. O homem que quer se apresentar diante de Deus sem Cristo. Jesus falou no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E sem mim, Jesus disse, sem mim, ninguém vem ao Pai. Sem mim, ninguém se reconcilia com Deus. Quer comunhão com Deus? Quer perdão de pecado? Aceite Jesus enquanto há tempo. Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. E se inscreva aqui no nosso canal para que nosso canal fique conhecido. Nos ajuda a pregar este evangelho para a glória de Deus. Que Deus abençoe no nome de Jesus.